Olá! Na saleta de leitura hoje traz de fundo o barulho da chuva que cai. Espero que ele não atrapalhe a nossa conversa. A sugestão de hoje é para aqueles que gostam de ler contos. Trago o livro Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa, editora Nova Fronteira. A maioria das pessoas, ao ouvir falar em Guimarães Rosa, sente um leve arrepio na coluna e deseja a distância do texto do autor. Por grande maioria dos leitores, ele é considerado um escritor difícil de ler, possivelmente devido à oralidade do seu texto e às palavras que ele inventa de forma inusitada. Realmente, ler Guimarães Rosa não é tão fácil no início. Este talvez seja o livro melhor para se começar a ler Guimarães Rosa. Ele tem o nome de Primeiras e Histórias devido ao seguinte: primeiras não significa que foram os primeiros textos que ele escreveu na vida, muito menos os textos da sua juventude. Significa que foi a primeira vez que ele escreveu textos curtos, contos. Histórias deve-se ao fato de que, à época em que o livro foi publicado, existia aqui no país uma diferença na grafia entre a palavra que designava fatos que realmente ocorreram ao longo dos tempos, a história tal como nós a conhecemos, e fatos inventados, ficção, a história. Hoje em dia não temos mais essa diferença, porque nos valemos da letra minúscula e da letra maiúscula para diferenciar uma da outra. Escrevemos com minúscula aquela que é a história inventada, a ficção, e escrevemos com maiúscula aquela que é a história que vem sendo contada ao longo dos tempos, a história da humanidade. No entanto, quando ao ser publicado, o livro recebeu a grafia de Histórias, para sempre será assim grafado o seu título. Lembro-me que a primeira vez que li Guimarães Rosa, não comecei por este que seria o livro mais fácil, e sim pelo mais difícil, o romance Grande Sertão Veredas, maravilhoso romance. À época, no entanto, a minha dificuldade em ler Guimarães Rosa foi tamanha que eu li as primeiras 80, 90 páginas em voz alta para pegar a cadência da frase, a oralidade e então, através disso, alcançar o sentido do que eu estava lendo. A partir daí, quando já acostumada com o modo dele escrever, pude fazer, como faço com todos os livros e como a maioria dos leitores faz, uma leitura silenciosa. Neste livro, Primeiras Histórias, temos contos curtos, contos um pouco mais longos, contos de diversas temáticas, contos de uma beleza imagética muito grande, outros de uma beleza sonora, outros mais fáceis de entender, outros nem tão fáceis assim. Mas eu acredito que a oralidade dele é tão linda, as imagens que ele constrói são tão lindas, que mesmo que a gente não compreenda o texto em profundidade, em plenitude, já vale se encantar com essas coisas que ele cria com as palavras. Há aqui contos que para mim foram maravilhosos, como por exemplo, deixe-me achar aqui o índice, Soroco, sua mãe e sua filha, A Menina de Lá,
A Terceira Margem do Rio, Nada e a Nossa Condição, e outros contos que não me tocaram pela emoção, mas pela perspicácia, pela história que conta, como Famigerado e Os Irmãos Dagobert. Este meu livro, que é uma edição de 2001, traz, além da nota do editor e de um texto do Drummond, dirigido aí a Guimarães Rosa, uma grande parte, um bom número de páginas do Paulo Ronay, falando sobre Guimarães Rosa, sobre o seu modo de escrever, como uma nota introdutória. Eu acho que é importante para os leitores brasileiros terem lido pelo menos um texto do Guimarães Rosa, para poderem ver a beleza da sua escrita e para poderem perder o medo ao texto dele. Porque se há textos mais fechados, há textos de compreensão possível e de beleza rara. Então a sugestão de hoje é Primeiras Histórias de Guimarães Rosa.